Sejam todos bem-vindos. Esse momento é particularmente um momento muito feliz para mim. Eu não me canso de dizer, né, o quanto eu me sinto honrada por participar como coautora de uma obra tão relevante para refletirmos sobre os tempos em que vivemos e sobre a posição do analista no horizonte de sua época. Primeiramente, eu quero parabenizar a editora Ágoma, aos seus fundadores, Marcos do Rio Teixeira, Ângela Batista, presentes aqui hoje, que preservam ao longo de 30 anos um trabalho comprometido com a transmissão ética da psicanálise em suas publicações, sem perder o rigor teórico e, ao mesmo tempo, promovendo sua necessária atualização perante as mudanças socioculturais que vivenciamos, cujos efeitos testemunhamos em nosso campo. Parabenizo as coordenadoras da coleção Psicanálise da Criança, Ângela Batista, Julieta Jerusalinski, incansáveis em trazer ao debate questões tão preciosas sobre os tempos da subjetivação e tão relevantes quanto necessárias para a produção teórica e o fazer clínico na contemporaneidade. O infamiliar na contemporaneidade. O que faz família hoje? Essa interrogação perpassa os 16 textos dessa coletânea, cujos autores vêm de percursos de formação e de experiência profissional diversos, tão primorosamente organizados pelo psicanalista Luiz Mena. Agradeço imensamente o convite em fazer parte desse corpo de escritores tão bem conceituados, tanto no Brasil quanto em outros países, e considero um luxo ser a mediadora desse primeiro momento de lançamento dessa obra. Tenho especial apreço pelos livros da Ágoma, que tem me acompanhado desde o início de meus estudos, lá nos anos 90. Meu percurso de formação se entrelaça com a história dessa editora, que agora também carrega meu nome e a minha produção, nesta publicação que hoje lançamos. Então, nessa data, hoje, nessa mesa, temos a participação do organizador e coautor Luiz Mena, bem como dos coautores Michele Kamers, Marcelo Veras e Marta Dalla Torre. Em nome da Associação Ato Analítico, nossa gratidão por terem aceito esse convite para esse bate-papo que encerrará o momento, a atividade da segunda jornada de psicanálise da Associação Ato Analítico de Maringá. Cada um de vocês terá em torno de 10 minutinhos, uma breve apresentação sobre o seu artigo. Ao final das apresentações, abriremos para perguntas, comentários, para que o público também possa conversar sobre esse tema. Ao final, faremos um sorteio de um exemplar dessa joia rara, entre os inscritos na jornada. Depois, quem quiser adquiri-lo poderá entrar em contato, tanto com a Associação Ato Analítico, quanto com a editora Ágoma, né? Já estão avisando. Bom, então, passo a palavra inicialmente para o Luiz Mena. O Luiz é psicanalista, associado ao Instituto de Psicanálise da Bahia, IPB, psicólogo pela USP, mestrado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento também pela USP, atuou como docente em cursos de graduação e pós-graduação em diferentes faculdades de Salvador, foi coordenador do CAPSI Trilha, em Barueri, São Paulo, e supervisor clínico institucional do CAPSI Liberdade, em Salvador, Bahia. Trabalhou na instituição belga Le Courtier para crianças e jovens com psicose. Então, Luiz, pode abrir o seu microfone e contar um pouquinho para a gente, né? Tanto da função aí dessa organização e também do tema que tão bem você nos trouxe, do outro ao um. Obrigado, Valéria. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui. Queria primeiro parabenizar o Ato Analítico pela realização das suas jornadas. E, em segundo lugar, eu queria agradecer a possibilidade da gente poder fazer esse lançamento
aqui nas jornadas do Ato Analítico, desse livro que eu tive a felicidade de organizar e que conta com autores muito bacanas, alguns desses autores que estão aqui, e aí eu queria já agradecer Valéria, Marta, Michele e o Marcelo por estarem aqui para a gente poder fazer esse bate-papo. E eu queria fazer um agradecimento público, inicialmente, ao Marcos do Rio Teixeira, né, editor de Agalma, e também a Ângela Batista e a Julieta Jerusalinski, que são as diretoras, pelo trabalho lindo que a gente fez, né? Ficou realmente especial. Fico com muito orgulho, assim, do livro que a gente conseguiu fazer, organizar. E, bom, vou falar um pouquinho sobre o meu texto. Você já adiantou, Valéria? O título é Do Outro ao Um. E aí, brevemente, assim, o que eu pensei com esse texto? Eu procurei trazer um recorte específico nesse tema da família na contemporaneidade e que me parece bastante útil para a gente entender o contexto no qual a gente vive, que é a perda progressiva da consistência do outro, ou sobre a inexistência do outro, como Lacan se expressa. Lacan, ele diz que Freud, ele passou a vida tentando salvar o pai nesse lugar de garantia, nesse lugar de consistência, até chegar a dizer no Seminário 17 que Freud nos dá a forma idealizada do pai. Com a formalização da perversão e do pai real, Lacan, ele afasta o pai dessa dimensão de ideal. Se passar a condição de se servir, que é a fórmula utilizada por ele no Seminário 23, para reduzir o pai a um lugar de uso, de ferramenta, com uma função utilitária, ele abandona a dimensão de garantia ou de crença, e mesmo a dimensão religiosa do pai, como era o pai ideal que Freud tentava manter nesse lugar. Talvez a gente possa ler a família com essa mesma fórmula, se passar a condição de se servir. É mais ou menos essa a minha ideia no texto. Ou seja, a família ainda serve para alguma coisa, desde que a gente não a idealize demais. Se a gente analisa a evolução da família na história, a gente pode dizer que da antiguidade à contemporaneidade, há um movimento de afastamento progressivo do outro, junto com uma perda progressiva da consistência desse outro, no qual a gente passa de um mundo em que o outro dava garantias a um mundo em que não existe outro do outro, como diz Lacan. Ou seja, não há garantia, não existe ninguém que pode dar a garantia última para manter a ordem no universo. Desse modo, cada um do seu jeito é obrigado a criar um sentido para a existência e se virar com o mundo. Ou seja, a gente passa da garantia do outro à contingência do um, do outro ao um. E como era antes? Antes existia uma coisa chamada destino, e o destino era suficiente para dar um rumo à vida de cada um. A depender da época e do lugar, a existência, a profissão, a orientação sexual, o casamento, o número de filhos, o tipo de gozo, tudo era pré-estabelecido por uma tradição veiculada sobretudo pela família, na qual cada sujeito recebia as orientações em um mundo em que acabava de chegar. Você é esse, serve para isso, vai casar com aquele, está destinado a isso e aquilo. A vida, a morte, o sofrimento, o prazer, eram determinados por um destino exterior ao sujeito, geralmente pacificado em torno da onisciência de Deus, a garantia suprema. Deus escreve certo por linhas tortas, diz um pouco dessa garantia. Alguém sabe para onde a gente está indo, mesmo que a gente não consiga perceber. Paulatinamente, a humanidade ela foi caminhando de uma existência, então, pré-determinada pelo destino e pela tradição,
a uma existência indeterminada, que depende das escolhas de cada um de nós, do livre-arbítrio. Ou seja, a gente passa do destino ao livre-arbítrio, da obediência ao outro, à responsabilização de cada um pelo próprio destino, pelo próprio sintoma, pela própria existência. Mas isso não é tão estranho assim para nós, né? Porque essa é a aposta da psicanálise. Ou seja, a psicanálise ela nasce exatamente aí, quando o sujeito perde a garantia e se pergunta, e agora, o que eu faço? E aí ele encontra um psicanalista que vai ajudá-lo a responder ele mesmo a essa pergunta, devolvendo a pergunta. E agora, o que é que você faz? Então a gente pode dizer que de um lado a gente tem o destino ou Deus, e de outro a gente tem o livre-arbítrio e a responsabilização de cada um pelo próprio sintoma. Então eu procurei desenvolver no meu texto como a família ela é tragada ao centro desse processo, como ela deixa de ser suficiente enquanto um outro que dita o destino dos sujeitos, produzindo esse desbussolamento de que tanto se fala na contemporaneidade. E aí, só para concluir, eu queria trazer uma citação do texto da Marta e da Valéria, nesse livro, porque eu acho que essa citação expressa bem essa perspectiva que eu estou trazendo com relação ao destino. Está na página 116. Elas falam assim: o que a psicanálise oferta é a possibilidade de o sujeito tornar-se o autor de seu próprio destino, na medida em que aceita a condição de seu desamparo fundamental, de que não existe saber prévio, nem plano pré-traçado para se valer. Ou seja, elas são bem precisas aí. Não existe saber prévio e nem plano pré-traçado. Ou seja, a vida não vem com manual de instruções. Eu só acrescentaria que antigamente a vida vinha com um manual de instruções. Havia um saber prévio, haviam planos pré-traçados, destino e pré-determinação. E aí, paulatinamente, a gente veio escolhendo, nos insurgindo contra esse destino pré-traçado, decidindo arriscar e escolher. Nesse momento em que a gente decide abandonar o manual de instruções e passar a escolher, é que apareceu a psicanálise. É exatamente aí que a psicanálise pode ter alguma utilidade. Quando ela se propõe a acompanhar os sujeitos que chegam desbussolados para ajudá-los a se responsabilizarem pelo próprio destino e pelo próprio sintoma. Então, assim, mais ou menos é isso que eu tentei trazer com esse texto. Tentei fazer um recorte nesse tema da família, tentando entender como essa questão desse desvanecimento da garantia do outro afeta a família e, consequentemente, os sujeitos. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer, assim. Muito bem. Muito obrigada, Luiz. Acho que o Luiz já, de alguma forma, aí introduz o quanto os outros textos se amarram, né? E eu passo, então, a palavra para a Michele Camus. A Michele é psicanalista, mestre em Psicologia e Educação pela Faculdade de Educação da USP, doutora em Psicologia Hospitalar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP, bolsista CAPES PDSE no período de julho de 2015 a maio de 2016 na Université Paris-Sorbonne Denis Diderot, coordenadora dos cursos de especialização em Psicologia Hospitalar e da Saúde, atuação multiprofissional, psicopatologia da infância e adolescência e psicanálise. Psicologia Hospitalar e da Saúde, atenção multiprofissional, psicopatologia da infância e adolescência. E também psicanálise da Clínica à Cultura, do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Coorganizadora e coautora dos livros Por uma Nova Psicopatologia da Infância e da Adolescência e Desafios Atuais das Práticas em Hospitais e nas Instituições de Saúde,
finalista no Prêmio Jabuti 2017. Ambos publicados pela Editora Escuta, São Paulo, autora de vários artigos em revistas especializadas, e que nessa coletânea nós estamos aqui em torno desse livro, ela escreveu sobre as configurações da família e o estatuto simbólico das funções parentais. Diga lá, Michele. Bom dia a todos. Meu susto, logo eu agora. Então, a ideia desse texto, né, primeiro eu queria agradecer o convite, né, obrigado Luiz Mena, Marcos Luiz Teixeira, Ângela, né, e colegas que comigo, né, escreveram, então, né, fizeram parte desse livro. Me parece que é um tema extremamente importante, né, porque a família é a estrutura simbólica pelo qual, né, não só a cultura é transmitida ao sujeito, mas como, né, é a matriz fundamental, né, de inserção do sujeito no campo do grande outro. A gente tem algo importante que o Luiz Mena trouxe agora, que tem algo aí nessa ruptura com a tradição, que é o que ele, né, nomeia como destino, a partir do artigo da Valéria e da Marta, que essa ruptura, de alguma maneira, né, ao mesmo tempo que lança o sujeito numa dimensão do desamparo, né, também lança ele numa certa dimensão de uma certa nostalgia, de um tempo em que sabia fazer, né, em que havia um saber fazer, né, em que, né, que hoje não haveria mais. É interessante porque isso dentro da própria psicanálise acaba se colocando, né, por exemplo, na ideia da sustentação do declínio da função paterna. No meu artigo eu vou fazer uma discussão, retomando um pouco a partir dos complexos familiares de 38, que Lacan não fala de função, ele fala de imago materna e imago paterna, chegando na virada que Lacan faz em 53, fundamentalmente a partir do Lévi-Strauss, em que ele vai, a partir do conceito de função simbólica ou de eficácia simbólica, né, cunhar os termos função materna e função paterna, que na verdade é o modo pelo qual se inscreve a função simbólica. Tem algo importante nisso, porque o que a gente observa, né, que de alguma maneira, né, essa dimensão, né, de idealização da família que se coloca tem muito a ver com um novo lugar assumido pela criança a partir da modernidade, em que se num outro momento era o pai, o eixo em torno do qual se organizava o que a gente chama de delimitação de lugares. Eu sempre brinco com a ideia de pirâmide, né, como se o pai estava aqui, a mãe e os filhos submetidos à sua autoridade. Na lógica moderna, é quase como se a coisa se inverte. O pai, ele desce de lugar, e quem assume a cena, a partir da valorização da criança, a mãe, a mulher passa a ser valorizada não como mulher, mas como mãe. A gente tem uma idealização da maternidade e uma idealização, né, do lugar da criança como promessa vir a ser adulto. Interessante porque isso, obviamente, que do ponto de vista fantasmático, a gente tem que tomar uma nota sobre a criança do Lacan, porque ele vai falar, quer dizer, a criança aí, né, ele vai falar da criança como um sintoma do casal parental, mas a criança, ela vai ser colocada em um certo lugar de promessa de que ela pudesse ser ao menos um não castrado, né, como se, né, o que seria a fórmula no Marie Jean Sorré, ele vai dizer, né, como se a gente faz uma certa formulação assim, como se determinado tipo de pai, mas determinado tipo de mãe, resultasse um determinado tipo de criança. Então, a partir da valorização da criança, se cria uma idealização do que seria uma mãe, do que seria um pai, lançando, então, os pais em dívida com o modelo, o que não tem nada a ver com isso. Ou seja, quanto mais idealizada está a família, mais os pais fracassam na sua função de inscrição da criança na ordem societária. Me parece que a psicanálise participou desse movimento com as suas formulações. É interessante porque eu queria ler o último parágrafo do meu texto,
Eu enviei para o Luiz mesmo um texto muito maior, lembra, Luiz? Falei assim, corta onde tu quiser. E aí o Luiz foi lá e cortou do jeito que quis e ficou muito bom. Eu finalizei assim, dessa forma, levar em conta a historicidade das formas subjetivas, em outras palavras, a historicidade do sujeito, sua relação com as transformações discursivas produzidas na atualidade e que são relativas aos modos de estruturação social e familiar, implica para a psicanálise tensionar suas formulações a partir do discurso do sujeito de sua época. Caso contrário, não poderemos fazer outra coisa senão proclamar o apocalipse now. Entretanto, o apocalipse só é possível na ordem do divino, pois na ordem dos humanos o que se produz é história. E eu queria citar para vocês uma passagem, um seminário que teve em Curitiba, em que o Charles Melman, publicamente, um público enorme, disse que uma criança criada por duas mulheres estaria circunscrita numa lógica perversa e seria um bicho de pelúcia de gozo dessas mulheres. E é interessante que alguns autores, dentro da própria psicanálise, patologizaram demasiadamente as transformações da família, e por isso eu retomo no meu texto também a antropologia discutindo algumas mudanças familiares, e que eu retomo a partir de Lévi-Strauss o que seria o conceito de família, e tomando a partir de Lacan, eu digo assim, entretanto, não podemos confundir essa dualidade de sexos na realidade, mas no simbólico, já que em algumas tribos é uma mulher que é convertida em esposo e pai em uma família, e o homem genitor, utilizado exclusivamente para a procriação, como descreve Lévi-Strauss no seguinte exemplo. Mas em alguns pontos da África, certas mulheres de classe elevada estavam autorizadas a casarem-se com outras mulheres que, mediante o uso de amantes varões não reconhecidos, lhes dariam filhas da sua esposa e transmitiria a estes, de acordo com o direito paternal vigente, o seu próprio nome, o seu estatuto social e a sua riqueza. Por que retomar e discutir família a partir da antropologia implica nisso que o Luiz Mena traz, que quando a gente está no campo do ideal, tudo aquilo que difere do ideal acaba sendo patologizado. Então, reconhecer as diferentes modalidades de família implica também fazer um furo no ideal, justamente fazendo um estilhaçamento do que seria colocado como sendo uma certa totalidade, né, da família. Isso é uma questão importante. E que a psicanálise participou ativamente desse movimento. Por isso que eu vou reconstruindo historicamente, dentro das próprias formulações psicanalíticas, né, de que maneira vai se construindo, né, essa idealização. E de que maneira a psicanálise também participa disso. Né? E uma outra questão importante, né, obviamente, o que a gente vê hoje na família é um certo fechamento, né, que faz com que a família acabe funcionando de uma certa maneira arbitrária, pouco regida pelo outro social e, portanto, né, eu diria, funcionando muito no que Lévi-Strauss, né, nomeia como uma lógica incestuosa. Tem uma passagem bonita do Lévi-Strauss que ele vai dizer: as famílias podem casar-se entre si, mas nunca dentro de si mesma. E o que a gente vê hoje? Uma dificuldade absurda do sujeito de sair da família e assumir um lugar como sujeito responsável e desejante na polis. Me parece que a gente vê aí um certo curto-circuito, e obviamente que tem uma passagem eu vou discutir isso no texto, mas uma passagem do Júlio de Freire Costa, que está no Ordem Médica e Norma Familiar, em que ele vai dizer o que os especialistas não se dão conta, que eles participam ativamente da problemática, que eles tentam resolver. Eu diria que a psicanálise participa disso também. Então, me parece que esse livro ele vem num bom momento, em que eu diria que não que há uma desordem na família, mas eu diria que são pais que pouco se autorizam, em nome de um certo aí, né, obviamente que, né, tomando aí em nome de um certo discurso da ciência, né, que acaba alimentando um certo modo, como se dissesse que haveria um modo ideal de ser pai e mãe, assim como um modo ideal de ser família,
E no momento atual, que o slogan é Pátria Amada Brasil, que é uma valorização da família, né? Eu diria que, não de qualquer família, né? Eu diria que nessa lógica, né, a pluralidade, a diversidade da família acaba sendo assassinada em nome do ideal. Eu finalizo com uma passagem do Leclerc no livro Mata-se uma Criança, que ele diz assim: toda vez que a gente, que é um pouco a lógica do leito de Procusto, né? Tinha um tamanho determinado de cama, que os viajantes que não se enquadravam nesse modelo, se fossem maiores, decepavam a cabeça e os pés, e se fosse menor, era esticado até caber. Toda vez que se faz uma tentativa de ortopedia da criança, da família, de um pai ou de uma mãe, é um sujeito que morre na realidade. Ou seja, em nome do ideal, né, é que se, de alguma maneira, se comete aí um assassinato da própria família. Né? Então me parece que esse livro é importante, né, porque a segunda parte é importante, em familiar. A segunda frase muito importante: o que faz família hoje? Eu diria, o que faz família hoje é o que permite ao sujeito funcionar a partir das leis reguladoras do social. O resto é firula. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, Michele. Traz inquietações, né? Ele sempre se inquieta e nos transmite suas inquietações. Faz barulho. Bom, dando sequência, eu acabei fazendo uma sequência a mais por conta da temática, né? Da forma como abordou esse tema guarda-chuva. Eu passo, então, a palavra para Marta Dalla Torre, com quem, né, eu tive o prazer de escrever a 4 mãos esse artigo, dentre tantos outros que a gente já escreveu e tanta coisa que a gente produziu ao longo de mais de 20 anos aí de parceria. Como diz a Marta, nós somos cúmplices. Então, por aí vocês já entendem qual é o nível aí de parceria, né? O título do nosso texto: do pai, da mãe, da família contemporânea e a transmissão do desejo. Palavra com você, Marta. Só um pouquinho, Marta, eu vou te apresentar e depois você abre o seu microfone para falar, tá? Você vê, a Marta é tão íntima que eu já, né, não preciso nem apresentá-la. Que falta de educação, me perdoe. Marta Dalla Torre é psicanalista, membro fundador da Associação de Psicanálise de Maringá, Ato Analítico, e da Letra, Associação de Psicanálise. Atuou em unidade básica de saúde, junto ao Programa Saúde da Família, Centro de Atenção Psicossocial 2 e Centro Psicossocial Infanto-Juvenil, na função de psicóloga clínica na Secretaria de Saúde do município de Maringá. Exerce a clínica psicanalítica com adolescentes e adultos, atua na transmissão e ensino da psicanálise com grupos de estudos, supervisão clínica e institucional. Agora pode falar. Obrigada, Valéria. Esse equívoco seu aí, né, denuncia nessa nossa cumplicidade, não é verdade? Com esse trabalho que fazemos já há cerca de mais de 20 anos, né? Então, trago aqui o meu bom dia, né? Obrigada, Valéria, pela apresentação, por estar aí coordenando essa mesa. Quero também agradecer a presença de todos os participantes dessa nossa segunda jornada e também dos nossos colegas da mesa, que como eu adoraria que fosse uma mesa física, né? Num auditório onde a gente pudesse fazer trocas para além das palavras e dessa imagem, né? Essa quarta e última parte dessa jornada tem algo de festivo, né? Que é o lançamento da edição comemorativa dos 30 anos da editora Acalma.
do qual nós temos a grata satisfação de contribuir com a nossa letra, aceitando o convite que recebemos do Luiz Mena, enquanto organizador dessa edição, né? Eu quero também manifestar aqui os meus agradecimentos à Ângela Batista, que é a diretora dessa coleção, a Julieta Jerusalinski, ao Marcos do Rio Teixeira, que é o editor, né, dessa coleção e da Ágama, com todas as suas coleções, e também a Solange Mendes da Fonseca, revisora, né? E eu tenho aqui, com as páginas já amareladas, né? Mas peraí, eu queria puxar o saco da Solange, hein? Eu nunca vi uma revisão tão preciosa. Eu, particularmente, eu já participei de muitos livros, nunca vi uma revisão tão preciosa quanto a da Solange. A editora Galma está de parabéns, porque a Solange é incrível. Eu também assino embaixo. Ela é incrível, completamente incrível. Pois é, verdade. Concordamos com você, Michele, porque nos sentimos assim muito bem orientados com o cuidado rigoroso dela, né? É verdade, né? Então, para esse momento festivo, né, eu recolhi da minha estante essa publicação de 1991, que denuncia, de alguma maneira, a minha idade também, né, que está aqui com as páginas amareladas, que é a primeira, o número 1 da coleção Psicanálise da Criança, né? Já bem, a gente está aqui comemorando 30 anos, e eu tenho aqui, né, isso que a Valéria comentou, que essa coleção, né, nos acompanha, não só essa coleção, né, muitas das publicações da H1 nos foram norteadores e tradutores das leituras, né, que fazíamos e fazemos de Freud e Lacan. Essas publicações, né, elas estão na nossa história, como a Valéria bem apontou, não só na nossa prática, na nossa formação, na nossa prática clínica, mas também no nosso ensino e transmissão, né, que quem conhece o nosso espaço físico, nós temos ali uma pequena livraria, né, que é feita por consignação, onde a gente tem o cuidado de selecionar as obras que seguem fielmente o legado de Freud e Lacan, por isso trago aqui a Ágama. E bom, essa livraria, né, uma parte dela é dedicada à editora Ágama, que de tempo em tempo, né, recebe o malote, que vem lá da Bahia, enviado pelo Rodrigo, que eu quero também agradecer a ele, né, que está sempre ali nos bastidores, enviando esses malotes, os quais nós aguardamos sempre com muitas expectativas, né. Então, eu fiz assim um pensar, né, do nosso texto, e vale dizer, né, que ele conduz aí aquilo que o Luiz Mena já traz no seu prefácio, né, dessa edição comemorativa, né? Eu e Valéria traçamos a 4 mãos, né? Por isso eu autorizo a Valéria também a dar os seus pitacos aqui, né, nessa síntese que eu penso que consegui fazer. Fizemos essas considerações, quero ressaltar aqui, né, já como foi dito o título do nosso trabalho, do pai, da mãe, da família contemporânea e a transmissão do desejo. Nós fizemos essa escrita justamente advertidas por aquilo que Lacan traz em função do campo da fala e da linguagem, 1953, que deve renunciar à prática da psicanálise todo analista que não conseguir alcançar no seu horizonte a subjetividade de sua época, né? Eu creio que
é que os 30 anos ou mais da nossa prática clínica nos permite ser testemunhas dos efeitos da constituição psíquica, das novas ordens familiares, incluídas estas, nesse caldeirão do vertiginoso desenvolvimento biotecnológico de nossa época, que há de convir, né, que realmente ele nos produz vertigem, né? Eu me sinto, às vezes, nessa condição, né? Pela fugacidade com que tudo se dá, né? Para a psicanálise, o homem é constituído numa dialética entre o campo individual e o social, o subjetivo e o coletivo. Com Freud e Lacan, nós aprendemos que somos efeitos da linguagem, produzidos na relação com um grande outro, tesouro dos significantes, e com um pequeno outro semelhante, que nos introduzem num mundo marcado pela falta, pois não há objeto que poderá satisfazer plenamente e nenhum significante será capaz de dizer o que somos, né? Trago aqui uma menção no livro do Mundo Sem Limites, de Lebrun, né? Publicado já no começo aí do nosso século, né? Se não me falha a memória, quando ele diz que todo progresso tem seu preço, né? É inegável que a queda, né, das grandes narrativas religiosas, políticas, ideológicas, o declínio do patriarcado e as revoluções importantes, sejam industrial, francesa, sexual, entre outras, mostra esse preço nas suas consequências sociais e subjetivas contemporâneas. O progresso da ciência e da tecnologia foi acompanhado de novas manifestações clínicas que nos interrogam, né? Então, acho esse trabalho dessa publicação como um norteador, né, dessa visão ampliada desse contexto sociocultural, do que é do que faz família hoje, justamente para a gente poder ouvir, ter uma escuta sobre esse sujeito que sofre, né, com essas novas manifestações clínicas. Sob o império do narcisismo, regulado mais, então, né, por princípios estéticos do que éticos, esvaziados por referências simbólicas que guiavam o sujeito entre o seu passado e futuro, como destacou aí, não é, já os nossos colegas, tanto o Luiz como a Michele, que guiavam esse sujeito, né, emerge uma forma de desamparo diante de um excesso de gozo que transborda. No livro do Melman, já citado aí, esse psicanalista pela Michele, né, No Homem Sem Gravidade, Gozar a Qualquer Preço, ele argumenta sobre uma nova economia psíquica organizada pelo recalque para uma economia vetorizada pelo gozo. E ele continua dizendo: há uma nova forma de pensar, de julgar, de comer, de transar, de se casar ou não, de viver a família, a pátria, né? Os ideais de viver-se, enfim, gozar a qualquer preço de um mundo que é sem limites. Cabe-nos, portanto, a nós que estamos aqui, né, trabalhando essas questões, investigar não só a nós, mas de uma forma ampliada, sobre as consequências dessas mutações sociais e familiares em cursos para essa nova economia psíquica, assim já mencionada. Em complexos familiares, na formação do indivíduo, Lacan nos diz que nós não podemos nos posicionar como aqueles que se afligem, acho importante destacar isso, com um pretenso afrouxamento do liame familiar. E também reconhece na família uma estrutura cultural que estabelece entre gerações uma continuidade psíquica cuja causalidade é da ordem mental. A família sempre existiu como um fenômeno universal.
que esteve presente praticamente em todas as sociedades humanas. A família, como conhecemos hoje, aparece numa evolução, como mencionado por Rodinesco, de 3 períodos. Nos períodos da história humana, a evolução da família remodela-se, reorganiza-se com as mudanças socioculturais. Configurações que se manifestam e que na contemporaneidade podemos destacar uma família igualitária, em que a hierarquia desapareceu e a solidariedade é intensa e frágil. É bem verdade que encontramos diálogos mais democráticos nos lares, cujas relações horizontalizadas substituem a verticalidade autoritária que distanciava as gerações. Contudo, devemos analisar quais as consequências subjetivas de tais mutações sociais e familiares ao levarmos em conta as funções materna e paterna de um novo sujeito psíquico, não é? Ressaltou aqui o comentário que a Michelle traz e nos fez hoje, né? Isso que é da função, né? Não implica aqui se é de um pai ou de um Mas, avô. Marta, eu preciso fazer uma provocação rapidinho. Sim. A gente tomar Sim, claro. o conceito de função como um lugar vazio escrito no discurso. Justamente, é disso que eu quero destacar. Isso, mas só deixa eu fazer uma provocação. Certo. O pessoal ir ler o livro. A provocação ótimo, por favor. Se a gente tomar a função como lugares vazios, a gente poderia tomar a criança hoje encarnando o lugar do que outrora foi o lugar do pai. E veja, eu estou lembrando aqui do artigo da Cristina Kupfer chamado, e da Leda Bernardino, chamado A Criança como Mestre do Gozo. E elas trazem um dado incrível, que a viagem do fim de ano, o carro que a família compra, quem manda na família hoje é a criança. Então, se a criança que manda na família, a gente poderia pensar que as relações estão horizontais, ou se a criança passa a encarnar um lugar que outrora era de um pai que encarnava de alguma maneira o pai da alma. Uma provocação. Sim. Eu acho que na escuta clínica isso fica testemunhado hoje, né? A criança ocupa esse lugar aí que você tão bem destacou, trazendo esse recorte, né? Justamente porque isso que faria função de pai, função materna e função paterna, não deixa de estar aí, né? Desconstruído ou desorganizado de alguma forma que provoca essa organização, né, dessa criança que cabe a ela, né, essa manutenção de um gozo impossível, né, nessa realização narcísica que a criança é colocada por esse outro cuidador. Né? Eu acho que isso é muito importante a gente destacar na nossa clínica, principalmente quando se trata do atendimento preventivo, né, que eu entendo que a infância é uma maneira, né, de uma escuta onde pode a gente colocar um obstáculo a essa medicalização da vida, a esse fluxo incessante de diagnósticos, né, que a cada ano vem trazendo nomeações para aquilo que é próprio do sujeito, inclusive como se fizesse uma patologia, né? Então, eu gostaria, né, de destacar, porque é isso que o nosso texto também colocado, essa condução, né, para a gente chegar a essa conclusão, que o que há aí nesses que caberia a função paterna e materna, que efeitos tem, né, nesses cuidadores da criança e da adolescência, e esse outro que ocuparia um lugar aí terceiro, né, para que a gente possa, então, trazer, né, isso que eu chamei hoje na parte da manhã de um respiro,
né, assim como Lacan traz, né, que cabe à psicanálise hoje, né, trazer justamente esse espaço, promover essa lacuna, que eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui nessas nossas inquietações, né? Porque quando a gente está inquieto, a gente também fica ansioso e a respiração fica mais frequente, mais curta, né? Então, é dessa nossa responsabilidade que eu acho que esse livro, tão bem construído, nos leva a conduzir, né, essa nossa responsabilidade, né, que é dar ao sujeito um lugar, né, uma brecha, que ele possa ter um lugar de falar de um gozo que é singular, que é próprio dele, né, porque assim a gente poderia assegurar manter-nos vivos, desejantes, faltantes, frente a esse gozo, né, que é asfixiante e normatizador, que na contemporaneidade o sujeito se vê capturado, né? Então, acho que esse nosso texto vem justamente nos conduzir a essa reflexão desses excessos, né? Porque, como bem marca a Michele aí também, essa criança, né, nesse excesso, né, que parece conduzir o mundo, justamente ela que precisa, né, dessa precisão de um outro que dê a ela um lugar, né, de uma singularidade, mas escrito dentro de um desejo inconsciente, né, de um desejo que dê a ela um lugar de existência. E hoje a gente percebe, principalmente na prática da clínica com a infância e adolescência, que esse lugar está esvaziado, não é? Por conta que esses que deveriam estar aí se colocando como esses que fazem anteparo, que faz baliza, eles se parecem, eu diria, né, há uns 20 anos atrás, como aqueles que, como eu escutava com frequência na clínica, como os pais chegavam dizendo, eu dou tudo para meu filho, eu não sei mais porque parece que as coisas não vão bem, mesmo que eu dê tudo, né? E hoje é comum na clínica os pais chegarem, né? Isso eu compartilho com os meus colegas da instituição, que são os médicos, porque os médicos psiquiatras, os pais buscam ali o carimbo da receita, porque eles já chegam com o diagnóstico e eles querem o remédio tal, né? Então, parece dispensar hoje, né? Não porque os pais saibam, né? Mas porque eles buscaram um saber da ciência. Quer dizer, não é só os pais que não sabem, né? Que estão demitidos desse lugar. Eles demitem, inclusive, aqueles que teriam essa condição, né, de dar um outro lugar a essa história, né? Então, a gente faz essa aposta, não é? Porque eu entendo que um encontro como esse nosso aqui, né, ele justamente poderia ser definido, né, como um verdadeiro respiro necessário à nossa tarefa, né, que é dar lugar ao sujeito nesse gozo da fala singular. Bem, então, por hora é isso, né, que eu poderia ir pensar do que nos fez construir esse texto. Convido a todos, né, fazer as leituras das mais diversas singularidades que estão postas ali no estilo de cada um, né, e colocamos-nos aqui agora para continuar a nossa conversa. Obrigada, Marta. Vejam como as inquietações já começaram, né? As conversas que a gente vai poder produzir a partir das falas de hoje, dos textos que estão no livro. E, bom,
eu reservei agora, né, por último, mas não menos importante, a fala do Marcelo Veras. Marcelo nos traz o texto O Olhar para Além do Édipo, né, uma clínica aí para além do falo. Marcelo Veras é psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise, psiquiatra da Universidade Federal da Bahia. Vamos lá, Marcelo. Esperamos por você. Muito bem, bom dia. Agradeço ao ato analítico, na pessoa de Valéria Kodato, que está aqui, esse convite. Agradeço muito a tudo que eu ouvi aqui, então já agradeço aos colegas de mesa, todos, que eu achei que me enriqueceram muito. E, naturalmente, a Almena, que me convidou, que me colocou aqui, né, nessa tarefa, então agradeço muito a Almena, e como não deixar de citar né, Marcos do Rio Teixeira e Ângela Batista, que eu conheço há um bom tempo. Eu posso dizer um bom tempo mesmo, né, Marcos e Ângela? Eu estava me lembrando aqui, eu adoro fazer essa pequena confidência, a Ângela sabe disso. Nós nos conhecemos de uma turma de terceiro ano em 78, então nós tivemos 43 anos, quando a Ângela mudava de curso e ia fazer psicologia, e eu estava ali entrando na medicina. E a gente já pode começar falando desse aspecto que eu acho que é muito curioso, é que isso mostra um pouco o que faz família, né? As pessoas mais próximas sabem que nós nos nomeamos, Ângela e eu, de primo e prima. Só que nós não somos nada consanguíneos, né, prima? Mas nós temos um viés que passa pela minha esposa, que também não é prima, mas que é prima, e que se conhecem desde criança, e, ou seja, bom, viramos primos. Então, eu digo que nós somos primos, igual a uma psicanalista que alguns de vocês conhecem, que é Mônica Veras, aqui da Bahia, que não tem absolutamente nada a ver comigo, mas de tanto perguntarem, decidimos que somos parentes. Então, hoje, quando a gente se encontra, a gente fala também primo e prima, né? Ou seja, as configurações familiares, elas, claro, elas vão passar um pouco por algo de uma certa até informalidade, de quem a gente chama de tio, e mais recentemente de quem a gente chama de pai, por exemplo, quem a gente chama de mãe. Eu tenho algumas escutas analíticas extremamente, inclusive, salutares, onde eu escuto dos meus pacientes assim, porque minhas mães, eu estou aqui vendo com minhas mães como eu vou fazer, sem que tivesse um pai ali em jogo, e sem que isso fizesse uma questão enorme, por exemplo, e às vezes, pelo contrário, a gente vai descobrir a contemporaneidade, se é que a gente vai falar desse conceito, muito mais em situações onde aparentemente é uma família tradicional, né? Acho que o perigo está nas famílias tradicionais. Eu tenho a impressão aqui que a Michelle apontou um pouco isso, né? O Mena também. Agora, é óbvio, nós estamos lançando o livro, então tem que mostrar o livro, pessoal, porque isso aqui vai para o YouTube. Então, olha aqui, não sei se dá para ver, o livro é belíssimo, né? É da Ágalma, 30 anos, né? É um livro cheio de gente boa escrevendo. Me sinto muito familiarizado de estar aqui entre as pessoas que estão, são todos bem, bem legais. Então, comprem o livro, né, essa coleção, Psicanálise da Criança, que foi talvez uma coisa que... Marcelo, mas eu queria compor contigo e falar uma coisa. Vamos lá. O livro dá visibilidade a uma discussão que acontece, mas de modo silencioso. Bacana. Por isso que ele é precioso. Ele é precioso. Porque essa discussão sobre família, ela vem acontecendo há muitos anos. A gente fala muito de família mesmo. Agora, esse termo que eu gostei, Michelle, é o infamiliar, porque ele é mais novo, né? Eu achei que o precioso foi ter se agregado a essa questão do infamiliar, que é uma tradução mais recente, que inclusive foi muito proposta por um amigo nosso, Gilson Iannini, para um Heimlich, né? Que é esse tratamento do gozo, que eu acho que é muito precioso a gente ter condição de falar nisso. Então, você está completamente
certa de que... Agora, eu só vou brincar aqui, eu tenho a impressão que foi a Valéria que falou, ele é precioso, mas ele não é raro não, ele está acessível, vocês acham fácil para comprar no site da Galva. Então, ele é uma preciosidade que não é rara. A gente, né? Ora, o que eu posso falar? Eu não tenho já tenho, claro, uma familiaridade com a clínica com crianças, mas não tanto quanto todos que estão aqui, a grande maioria que está aqui, eu vi pelos currículos, né, pela prática que tem. Mas eu não sei se foi uma pegadinha ou uma brincadeira do meu amigo Luiz Mena que eu levei a sério. Eu vi, rapidamente folheando os outros textos, ele pediu para eu falar da minha análise. E eu falei. Então, você sabe assim, quando você fala, depois fala, ups, ninguém muito falou da análise, só eu quase falei da minha própria análise. Mas tudo bem, porque como eu não tenho prática de criança, eu sou especialista na criança que eu fui. Né, eu tenho praticamente né, sei lá, eu comecei a fazer análise em 83, então e ainda faço, então eu tenho quase que 38 anos, né, de especialista em criança que fui, e eu falo um pouco disso aqui, né, eu comento um pouco. O meu texto talvez ele não seja um texto exatamente por isso, um texto que tenha assim, uma vertente muito acadêmica, eu dialogo um pouco com as questões da cultura, como o Luiz havia me solicitado, mas pensando um pouco do modo como foram equacionados também, tanto no modo como eu faço a minha clínica, como na minha própria análise, o modo como eu fui atravessado pela psicanálise por questionamentos que são fundamentais, como o questionamento da família, a partir do momento que eu mesmo venho de uma família um tanto quanto bizarra, e eu conto um pouco isso no livro, até mesmo porque, digamos assim, eu venho de uma família cuja família era outra. Eu sou o filho da outra, então, assim, a família tradicional é aquela dos meus irmãos mais velhos por parte de pai, e eu faço parte um pouco de né, assim, de uma escapulida, né, um pouco de meu pai, fora do ambiente familiar, o que era extremamente comum nos anos 60. Todo mundo tinha um filho na rua, não era uma coisa rara. Se você pega a clínica, o que você escuta da clínica de 20, 30 anos para cá, a gente vê muito menos essa história, assim, descobri que meu pai tem uma outra família, mas há 40, 50, 60 anos, isso era, quando a gente ouve as histórias, né, as análises, a gente percebe que isso era bem mais comum, exatamente porque a família era um troço tão rígido que não tinha muito como escapar. Então, quando eu pensei nesse tema, além do Édipo, eu pensei, eu poderia desenvolvê-lo, né, eu estava ouvindo até aqui agora a Marta, um pouco do que o Mena falou, e a Michele também, eu poderia desenvolver o olhar para além do Édipo no momento atual da cultura em que estamos, pensando especificamente no Brasil, alguma coisa que se faça na psicanálise que eu escuto também na Colômbia, na Venezuela, no Equador, e em Lima, e no Peru, que eu estava, essa semana eu estava até falando um pouco sobre isso na jornada do Peru, que é um dos modos a gente pensar o além do Édipo, que eu não exploro tanto aqui, é a questão dessa inquietante relação entre a psicanálise que exercemos e esse movimento decolonial. A decolonialidade, ou seja, de que maneira não vamos jogar fora o bebê junto com a água do banho. Ou seja, para mim, o além do Édipo não tira o Édipo, é um além com o Édipo. Talvez eu não acredito na pulverização da família, e ao contrário, o que a gente vê é que mais se tenta pulverizar a família no simbólico, ela retorna ferozmente no real, na imposição totalitária de uma família tradicional, né, motivada principalmente por discursos bem próximos do fascismo, ou seja, a gente pode pegar também que alguém falou talvez em ortopedia ou ortodoxia da família, a gente sabe que o preço que se paga, né, para isso, mas eu trabalho além do Édipo aqui um pouco mais a partir do Lacan dos anos 70. Né, a partir, por exemplo, de um conceito, eu vou citar aqui um pedacinho do seminário 23, que eu coloquei no livro, então não estou fazendo
como é que fala em redação de vestibular? Fuga de tema, eu estou dentro do tema. Que seria o seguinte, né? A questão que me parece, que inclusive norteia tanto a minha clínica quanto a minha análise pessoal, é o conceito de paiversão, ou perversion, né? Que é um conceito já um pouco mais adiante, né, na questão de Lacan, e que, por quê? Porque é uma noção que mostra também essa relação familiar muito mais orientado pelo que há de opaco, né, do que há de brilho ou da função paterna, ou o brilho das famílias. Nesse sentido, eu acho extremamente oportuna a palavra infamiliar, que o infamiliar ele traz sempre uma certa opacidade do gozo e que será sempre opaco. Talvez quando Mena fala que é para passar do outro ao um, é esse um de uma certa opacidade que nunca vai fazer dois. Não é um de uma série, Mena depois vai ter oportunidade de me dizer se foi por aí mesmo que ele pensou, mas exatamente de um que não faz dois, e como vamos nos dar com essa impossibilidade de que todo gozo seja traduzido, por exemplo, para as questões familiares. Resta, né, algo opaco. E a paiversão, eu gosto muito disso que está nessa pequena, para me dar o tom do que eu pensei em falar, né, que é isso aqui, é um pedaço que está no seminário 23, infelizmente eu não tenho em português, mas é na página, logo no começo do seminário 23, na edição francesa. Mas eu fiz uma tradução minha, eu não usei a tradução, inclusive, que está lá. A perversão não é definida porque o simbólico, o imaginário e o real estão rompidos, mas sim porque eles já são distintos, de modo que é preciso supor um quarto, que nessa ocasião é o sintoma, com TH. Digo que é preciso supor tetrádico o que faz o laço borromeano. Perversion quer dizer apenas versão em direção ao pai. Perversion. Que, em suma, o pai é um sintoma, ou um sintoma com TH, como quiser. Admitir o laço enigmático do imaginário, do simbólico e do real implica ou supõe a existência do sintoma. Ora, e aí eu complemento um pouco com uma parte que eu tenho, inclusive eu tenho trabalhado isso um pouco, é uma questão que não está pacificada, não, eu sempre estou trazendo ela. O que a clínica psicanalítica demonstra é que a pureza dos ideais familiares é sempre ofuscada pela opacidade do gozo que escapa às tramas do simbólico. Gozo que é sempre contingente, errático, que não se transmite integralmente pela lei familiar. Ou seja, há um resto, um gozo residual, que nunca será coberto pelas leis e códigos familiares. Isso significa, para mim, tentar pensar que cada vez mais existe alguns colegas meus lidam com isso até na França, eles vão chamar isso de la famille résidue, a família resíduo, né? Aquilo que fica de um certo resíduo, que talvez não seja um resíduo tanto como poderíamos pensar na linha estruturalista de um Lévi-Strauss, por exemplo, mas é um resíduo naquele ponto de opacidade, e que é aí, então, que uma clínica, por mais que avancemos na clínica analítica, eu sei que estamos aqui suficientemente familiarizados com Lacan para saber que é impossível avançar uma clínica analítica. Eu vi um pouquinho disso na mesa que nos precedeu, né, da jornada, que eu cheguei a pegar um pouco isso, e ficarmos no Édipo. É preciso ir além do Édipo, no caso, 1 a 1. E aí eu vou, obviamente, explorar alguns pontos da contemporaneidade e que a família ela pode ser mais fragmentada porque ela não vem como um combo. Por exemplo, o que o real da ciência permitiu nos mostrar com mães que resolvem, ou mulheres que resolvem ter um filho sem o pai, por exemplo, né, que cada vez mais ouço essa história, as questões que é a grande clínica das mulheres a partir de 35 anos, caso que pelo menos 80% dessas mulheres, quando são solteiras, falam que é o relógio biológico, né, e de que maneira a ciência vai poder agir
nessa questão, o que acaba que nos faz pensar, e foi isso que eu tentei trazer um pouco, que é possível hoje decompor que desejo de ter um filho não necessariamente significa desejo de ser mãe ou desejo de dar um filho para um homem, por exemplo, né? Essas coisas podem ser completamente separadas. Tem um caso que eu acho que é muito interessante, de uma mulher que se prendeu muito a toda a clínica de fertilidade, que tem psicólogo, equipe multidisciplinar, né, tem tudo isso, e essa mulher foi uma grande vitória da clínica quando ela já muito passados anos tentando nessa clínica engravidar, com a maior dificuldade, anos mesmo, finalmente ela consegue engravidar, né, para a grande celebração das pessoas envolvidas, inclusive da clínica. Ora, 2 meses depois, ela vai ao chefe da clínica e diz: eu não consigo ter esse bebê, eu vou ter que abortar. Eu não consigo. Isso é demais para mim. O que mostra exatamente que é preciso entender, e as clínicas, é difícil às vezes nas clínicas de infertilidade que se entendam, que nem sempre se quer aquilo que se deseja e vice-versa. A gente aprende isso com Lacan. E que é preciso escutar quando alguém passa anos e anos e não consegue engravidar, que aquilo não é somente um efeito da ciência, por exemplo. Que é preciso levar em conta muitas outras questões e sintomas e que vão estar ali em jogo no real do corpo. Então, ir além do Édipo também significa mostrar que, se por um lado podemos ter experiências extremamente inovadoras, podemos criticar o conceito de função, mas eu acho que ele funciona legal, né, das funções que se ocupam, principalmente nas errâncias de gênero, que a gente vai pegar dos jovens, que muito cedo já começam a ter essas errâncias de gênero, e exatamente vão encontrar a única resposta no discurso identitário, quando talvez o mais importante seja perceber o que Lacan fala sobre o que é o outro sexo. Pouco importa qual gênero você escolher como identidade, a relação sexual não vai existir porque existe o outro sexo. A heterossexualidade, o hétero significa o outro, e então o gênero nunca será uma promessa de uma felicidade tentando fazer dois. Pode resolver as questões do um, mas não necessariamente a do dois, né? E eu concluo, tem tempo? Tem 4 minutinhos talvez. E eu concluo então, evidentemente, falando um pouco de um fragmento específico da minha análise. E eu vou falar aqui porque eu acho que é interessante, já que eu comprei o desafio que o Mena me colocou, então vamos lá, né? Que é algo que marcou a minha infância por muito tempo, que é exatamente esse pai que eu não conhecia, eu não tive como um pai talvez muito presente logo no começo da minha vida, por razões que eu já coloquei aqui. Quando finalmente esse pai entra na senda, no convívio, certa feita eu estava trancado no ambiente, fazendo alguma coisa que talvez eu não sabia o que era, porque eu era muito pequeno, mas certamente era alguma coisa que era suficientemente proibida para que eu tivesse que ter trancado a porta para fazer. Se vocês me perguntarem, entra um pouco no segundo tempo do Bate uma Criança da Fantasia, que é um tempo de recalque, que eu não sei exatamente o que era, mas era algo que me fez trancar a porta. Menino, 5 anos de idade. E enquanto eu estou ali, nesse momento ali, talvez às voltas com esse meu gozo, eu sou surpreendido com a voz do pai, e aí eu descubro que ele olhava por essas janelinhas tipo, né, de ventana, essas que a gente abre e fecha, ou seja, eu sou completamente tomado por um terror ao perceber que o pai via a cena e pronunciou meu nome. E isso constitui praticamente uma matriz sintomática, a matriz da fantasia, que era essa fantasia de ser surpreendido pelo olhar do outro, né, que me causava um extremo desconforto dentro de um circuito que tinha sido possível isolar essa fantasia, né? A fantasia que me torturava e, ao mesmo tempo, era como eu enquadrava a realidade.
Bom, eu vou encurtar quanto eu falei aqui, né, com mais de 30 anos de análise, mas as soluções começaram a surgir, primeiro, quando foi possível isolar o ser olhado pelo outro do ser olhado pelo pai. Então, se a cena sempre era contada com muito horror por um pai que dizia o nome, né, falava uma voz, então o que preponderava na cena e que causava terror e gozo, obviamente, era a palavra do pai na cena. Com a análise foi possível evacuar da cena a palavra do pai e a relação ser aquela coisa ali sendo olhada. Era o olhar e coisa olhada, que era aquele menino ali sendo olhado. Então, entre o olhar e a coisa olhada, com evacuação de todas as questões que compunham o romance familiar, que faziam a história, deixou de ser a questão o pai, a lei, a legitimidade, a nomeação, para a questão ser o sujeito dentro desse circuito com esse objeto olhar. Não por acaso alguns de vocês conhecem, porque é público, uma certa resposta que foi um tratamento analítico a essa questão de coisa olhada, que eu me tornei fotógrafo, né? Algumas pessoas sabem que eu sou fotógrafo, ou seja, um outro modo de subjetivar, olhar agora, enquadrar o mundo, ao invés de ser apenas coisa olhada. E tudo isso foi possível a partir de um sonho pequeno, que eu vou narrar aqui, que está escrito aqui no texto, né? Cadê ele? Está logo no finalzinho. E que mostra exatamente como foi possível fazer essa dissociação. Então, vou falar aqui, eu vou narrar aqui o sonho. Cadê ele? Pronto. E é como eu concluo o texto. Concluo esse texto com um fragmento de sonho. Eu entrava em um elevador e via uma criança com a mãe. Essa criança era eu. Havia, contudo, algo profundamente perturbador, pois era uma criança sem olhos. Então, assisti a cena no sonho tomado por grande angústia. Como essa mãe não percebia o sofrimento dessa criança sem olhos? Eis que, em pleno sonho, me dou conta de que a criança não sofria, desde que somente quem tem olhos pode ser privado da visão. O despertar desse sonho fez cair o agente da castração. Ali onde havia o nada, nada mais faltava. Eis o sonho que me permitiu vislumbrar, tal como um eclipse, porque as coisas vão e vêm, um além do Édipo. Né? É mais ou menos isso que é o tema do que eu trago no meu texto. Muito obrigada, Marcelo. Vejam lá, né? A gente fez aí um caminho, talvez, né? Desde a fala do Luiz Mena, que aponta para esse lugar aí do grande outro, né? Que vai perdendo consistência e a entrada, então, de uma liberdade, né? Que a sociedade, de alguma forma, nos traz isso, né, ao longo desse histórico. E aí também a gente pode pensar, né, como é que a psicanálise exerce aí, né, a sua função entre esse ponto do desamparo e o ponto da liberdade, né? Oi? Posso só falar uma coisa que o sonho do Marcelo me lembrou? Tem uma passagem, um dos teóricos da personalidade que agora escapou o nome, mas é uma passagem com Freud. O nome está aqui, mas daqui ele sai da minha cabeça. Ele vai consultar o Freud, ele viaja, mora em outra cidade, vai consultar o Freud, essa análise. E enquanto ele aguardava ser chamado por Freud, ele estava numa pracinha perto do consultório de Freud. Esqueci o nome aqui, velho. E ele vê uma cena de um menino com a mãe. É histórico da personalidade. E ele entra no consultório de Freud
e narra essa cena. Eu vi a cena, assim, ele comenta isso, e Freud pergunta: esse menino é você? Isso fica como herança narrada por ele, porque ele passa a vida inteira tentando provar que Freud estava errado. E por isso ele constrói uma teoria. Ele é um dos teóricos da personalidade. Cara, eu esqueci, tá? Mas depois eu lembro, tá? Enfim. Enfim, tá escrito em livro essa história. E ele passa a vida inteira, ele constrói uma teoria. Só que no seu leito de morte, ele deixa algo escrito dizendo: de fato, ele passou a vida inteira tentando provar que Freud estava errado. Mas ele diz, escrito, na verdade, Freud tinha razão. Ele, menino, era eu. Que bom que eu fiz análise, e aí isso me permitiu. Não morri ainda. Pois é, justamente, né? Como há que se reconhecer, né, a sua posição de sujeito. Então, né, mas como eu dizia, acho que a gente foi fazendo aí uma caminhada interessante de pensar desde essa mudança que vem ocorrendo ao longo da história da humanidade, né, e no que isso diz respeito, então, à constituição do sujeito para a psicanálise, do sujeito do desejo, como é que essa transmissão do desejo se dá pela via do familiar e do infamiliar, né? E que a gente termina aí com esse belo recorte que o Marcelo nos traz, a própria análise dele, né? Como é que essa possibilidade também dessa liberdade que a análise pode promover no sujeito, né? E que não, ao contrário, né, da posição de desamparo, justamente, que o sujeito pode aí se assumir como sujeito do desejo e com a sua liberdade, evidentemente, limitada pela própria lei, mas, né, sem que precise aí recorrer a sintoma, a inibição e a angústia, né? Mas, enfim, eu quero abrir agora para as colocações, né, do pessoal que está aqui com a gente, questões, comentários. Quem levanta a mãozinha? A Ângela. Vamos lá, Ângela, pode abrir. Nossa, depois de ouvir tantas coisas maravilhosas, eu consegui estar na abertura da jornada, na fala da Letícia. Ontem não consegui estar, hoje eu cheguei um pouquinho atrasada, mas consegui pelo menos ouvir a fala da Marta, ou da Valéria, e sim, a Marta, que depois colocou também, as pessoas que colocaram na discussão, tantos elementos maravilhosos. Então, acho que eu acompanhei um pouquinho assim do que eu pude, a jornada maravilhosa. Eu gosto muito de pequenos grupos, sabe? Petit comitê, eu acho que a gente trabalha melhor. E aí a gente abre depois, que, como disse Marcelo, vai estar no YouTube, e aí as pessoas podem também estar ouvindo e nos dar também o feedback do que pôde ouvir e captar aí dessa mesa agora de encerramento tão rica, gente. Eu queria, assim, só colocar um pouquinho, agradecer muito a todos vocês e colocar um pouquinho da história, assim, porque, assim, eu fiquei pensando assim, né, como surgem, né, nessa coleção que eu dirijo desde os primórdios, como o Marta trouxe, né, o livrinho Coisa de Criança, de 1991, né? E também, retomando o que Marcelo traz para iniciar, que eu achei lindamente, né, o que é que faz essa rede? A Bahia, né? A Bahia é essa terra, a gente diz assim, teve alguém que disse, não me lembro agora quem, a Bahia é essa terra de muro baixo. Na Bahia todo mundo é primo, na Bahia... Eu não vou nem contar os laços aí familiares também que a gente descobriu com o Luiz Mena. Não dá para hoje, mas depois a gente fala. O cara vem de lá de São Paulo e já tem tantos laços familiares com a gente aí. Mas isso fica para depois. Mas eu queria retomar assim, né? Como é que surge esse tema? Porque em 2018, não foi, Mena? Por acaso, assim... Quer dizer, por acaso, que tinha a ver com minhas questões também, né, da questão das famílias recompostas. Esse livro já vinha
sendo tecido aí há muito tempo sobre família, mas não aconteceu, né? E acabou que eu saí da Ágama como diretora, depois voltei, e aí retomei um grupo de estudo para falar desse tema, e aí convidei Nena e algumas pessoas, e a gente fez esse trabalho desse grupo de estudo sobre a família, sobre as novas estruturas familiares, que acabou dando nesse livro. Então, depois que a gente... E aí, Valéria, uma brincadeira com você, eu sempre acho que os temas vêm assim, meio intuitivamente. Mas não é assim. Aí, quando você diz a psicanálise não é intuitiva, eu sempre acho que as ideias da correção psicanálise da criança ela vem intuitivamente. Mas é claro que a gente vai trabalhar melhor o que é exatamente esse intuitivo, né? Esse intuitivo, ele está, de alguma forma, sobre determinado, né? E aí eu queria pegar também Michele aí para esse trem, né? Quando eu me deu essa ideia do tema da sexualidade, gênero, e a sexualidade na infância e adolescência, foi a partir... Eu não sabia quem era a Michele, foi através do que eu via no Instagram de Michele. Eu digo, quem é essa moça que está... E ela trazia muito essa questão do gênero, da medicalização, não é? Aí Rosa também estava dando um seminário sobre gênero, aí eu chamei Rosa para organizar. Não, mas pessoal, bonita ela, né? Não, aí ela chamou a Rosa para fazer o livro de gênero e chamou a Inês para fazer o livro de medicalização. Tudo inspirado em mim. E eu não fui chamada para organizar nada. Ah, já, por favor. Eu ia chegar lá, Michele. Mas agora a Michele está organizando um belíssimo livro, né? E ela é coautora desses todos, né? Desses todos aí. Todos que você falou. Gênero está ela, medicalização está ela, como é que se diz? E família está ela, e agora ela está organizando um livro lindo sobre psicanálise e cultura, que vai sair em breve na coleção de discurso psicanalístico. Mas para falar um pouquinho e resgatar também o que o Marcelo diz, essa que é rede familiar, né? Isso que é rede de família, né? Enfim, pronto, não vou nem falar de Maringá, não vou nem falar de todas as conotações que temos e o carinho que temos por Maringá, a terra aí de Maringá. Bom, mas eu queria colocar um pouquinho dessa questão da atualidade, porque só para costurar assim, né? Esses livros acabam tendo muito essa marca da atualidade, né? E quando eles chegam e lançam, aí todo mundo diz, que momento oportuno para esse livro, só que ele veio em outro momento, mas acaba que ele é lançado ali no momento que todo mundo, que coisa oportuna, né? O Família, nesse momento de retrocessos, né, para o tradicionalismo. Então, a gente trazer isso é muito importante, é uma marca importante. Gênero e sexualidade veio também num momento assim de mudança de governo, né? E que citava aquela coisa toda, né, que se falava desse retrocesso aí também a nível do que tem a ver com essa sexualidade, que Marcelo traz lindamente, eu tinha lido esses dias essa colocação dele também, né, sobre essa coisa do hétero, né, porque sempre é o outro, né, o outro sexo, seja lá que opção que a gente tenha, né, dentro dessa cadeia que não termina nunca, da LGBT, AX, né, mas a escolha vai ser sempre desse outro sexo, né, deparar-se com isso, que é enigmático, que é angustiante, que é causador de tantas coisas, né? Então, eu digo, a gente está numa época também de extremos, né? Então, a marca desses livros que atualizam as discussões e que fazem a gente também resgatar, né, os conceitos que nos norteiam, né, como Valéria tão bem disse também no início, e Letícia tão bem disse no que ela traz, né? E Valéria também sempre está apontando para isso, os conceitos que nos norteiam, né, que nos direcionam também, porque senão a gente fica nos extremos, tudo é tudo, nada é nada, e você pode falar de tudo sem dizer de onde vêm as suas articulações, né? Então, aí me trouxe agora nessa escuta de vocês, né, a partir do livro também, né, o que Michele diz, né, que é da criança, né, como dona ali, nesse lugar do pai, como dona do gozo ali daquela família, né? E ao mesmo tempo, Marta traz também, né, a criança também super medicalizada e objetivada. Você vê, só para dar exemplo desses dois extremos aí, que a nossa atualidade nos coloca, e a gente tentando, né, articular para que a coisa possa ficar um pouco com um vetor,
mas que dê uma âncora e alguma sustentação mais consistente a essa inconsistência. Mas, Ângela, sabe o que eu lembrei? Bom, pronto, fim, é só para agradecer muito a vocês e dar alguns pitacozinhos aí. Mas sabe o que eu lembrei? Tem algo interessante. É como se a criança hoje ocupasse o lugar de Frankenstein. Porque no caso de Frankenstein, o autor, na impossibilidade de reconhecer sua autoria diante da obra, condena esse filho a passar a vida inteira vagando em busca de reconhecimento desse pai. Porque veja, eu acho que tem algo importante, né, dessa criança que se transforma num pequeno monstro, de alguma maneira. E quando ele está nesse lugar de mestre, eu já recebi, por exemplo, na clínica, uma criança de 9 anos com angústias enormes, não sabendo assim, eu não sei que turno escolar eu vou estudar. Porque ela se vê com poderes e não sabe o que fazer com isso. Que lança ela um desamparo absoluto, quase. Absoluto. Absoluto. E é interessante porque essa criança então fica completamente desorganizada e os pais não conseguem fazer esse fio de que essa criança que está aí é a realização da sua fantasia inconsciente. Que é de uma criança toda sem limites. Percebe? Eu acho que tem algo aí importante, que a gente vive quase uma atualização da realidade da história de Frankenstein. E aí, essa criança não reconhecida é a criança que vai parar no psiquiatra para ser medicada. Então, só esse comentário. Eu também gostaria de fazer só um pequeno comentário nisso que o Marcelo, alinhado aí, não é, com o que a Michelle traz, né, dessa criança Frankenstein, dessa criança objeto montado, né, com todos esses gadgets que a tecnologia oferta, o que o Marcelo traz sobre essas mães, né, que cobradas pelo médico obstetra, dizem que elas já estão, né, muito maduras e que precisa se congelar os óvulos, né, porque nesse momento elas não estão prontas e não tem lugar de filho, né, nesse cobradas desejo. E que cobram caro. Isso, exatamente, né? Aí está a medicina do mercado, né, tão em evidência, né, e a angústia das mães, né, de se ver nesse impasse diante essa demanda do mercado, que é bem por aí, essa solução, né, então, que lugar é essa criança, né, que lugar ela vem ocupar quando ela é concebida, né, nesse caso aí que você trouxe, que nem foi isso, porque não era do desejo dela, né, foi talvez uma imposição de uma ordem para obedecer aí uma ordem estética, social, né. Então, essas crianças que hoje são concebidas por esses métodos que também são científicos, né, que resultado tem isso, né, nessa constituição Mas psíquica, Marta, né? mas olha que interessante, o Frankenstein também foi feito em laboratório. Justo, eu acho que é por isso que esse teu exemplo cai tão bem. O sujeito hoje, ele é fabricado por essas inúmeras próteses que o mercado oferece, né? Os corpos são todo o tempo restaurados, né? Pela possibilidade de cirurgia, sejam bariátricas, seja de implante capilar, seja de restaurar a juventude da face, né, que já se perdeu, e por aí vai, né, um gozo sem limites, porque a ciência avança, né, e as pessoas estão aí sendo consumidas, se colocando nesse lugar de ser objeto para uma demanda do mercado. Me lembro aqui de Marcos, naquela sua colocação, quero até perguntar para a Michelle se foi um seminário do Meu Mãe em Curitiba sobre as novas formas clínicas que você estava lá, né? Eu estava nesse seminário, que é lá 2000, acho. Que era enorme, né? Enorme. Estava lá também, Marcos?
E o Marcos traz, né, que o mercado é que vem ocupar esse lugar do grande outro, né, porque ele também tem adjetivos, né, o mercado está nervoso, o mercado está em baixa, então somos regidos por esse grande outro, né, e num imperativo asfixiante, sem lugar para fala, para falta, porque diante de qualquer falta, o mercado oferece um objeto que vem trazer essa ilusão de uma completude, né? Acho que isso define, né, Michele, a angústia das crianças, porque elas são as portas-vozes dessa angústia do nosso mundo. Mas, sabe, eu acho, Marta, que tem uma questão aí também, que também passa pelo que a Nara vai dizer assim, né? Educamos em nome da responsabilidade assumida pelo mundo. Na lógica atual, o mundo pode ser destruído em nome da criança. É a lógica colocada hoje pelo presidente da República, que se comporta como um bebê, no alto da sua onipotência, que autoriza a destruir a história, né? Assim, a história não existe, nada existe, percebe? Que é um pouco uma certa infantilização, uma certa lógica que infantiliza o sujeito. Que, portanto, né, me parece que esses retrocessos que a gente vem assistindo, né, no campo social, no campo da política, no campo civilizatório, também tem a ver com isso que a gente está discutindo. Posso dar um pitaco? Bom, primeiro respondendo ao Marcelo, o Marcelo, não foi uma pegadinha, não. Na verdade, eu convidei você para incluir algum aspecto da análise, mas não só você. Falei com o Marcos André, o Jordan, Ana Sui, eu também falei. Na verdade, eu pensei em algumas pessoas que tinham mais familiaridade ou mais proximidade com a orientação do passe, que para mim ela é muito... para mim foi uma báscula na psicanálise, quando eu consegui entender o que era essa coisa de você poder falar da psicanálise em primeira pessoa para extrair da sua própria análise esses elementos que a gente fica buscando nos livros, no outro. De novo, é do outro ao um, né? Se a gente for pensar, em vez da gente aprender com alguém o que é o gozo, vamos ler em Lacan, a gente fala disso em análise e apreende o conceito de uma outra maneira. Então foi mais ou menos... E eu acho que o resultado ficou excelente, porque no meio desses relatos teóricos, a gente tem pinceladas de momentos singulares, né, de alguns dos autores. Mas pensando no que você estava falando do um, que você perguntou, né, que um era esse que eu estava me referindo, e aí você fala da perversão como esse gozo que tem a sua opacidade, como se fosse um opaco. E aí, eu te diria, realmente, eu concordo, não é um que vai fazer série, que vai fazer 1-2, que evoca 1-2. Eu diria que se trata mais do do gozo, do que do S1, que apontaria para uma série, que pediria um S2. Então eu diria que não, é um que não faz laço. Talvez essa seja a dificuldade. São os adolescentes tentando saber quem eles são, olhando para o próprio espelho do quarto, capturados num movimento que é autoerótico, se a gente for pensar em última análise. Mas pensando assim um pouco nessa discussão que vocês estavam falando do outro, do mercado como outro, interessante, porque se a gente pensa no mercado como outro, então talvez a gente não dê para tirar o outro assim como eu descrevi no texto, né? Ficando do outro ao um, porque realmente o mercado ele ainda orienta alguma coisa no universo simbólico, porém eu não colocaria ele exatamente par e passo nesse lugar do outro, porque acho que o mercado seria um outro perverso, sabe? Seria um outro diferente, seria um outro que tem uma especificidade, que tem um interesse.
o mercado teria um interesse em gozar do sujeito, por exemplo. Então, eu levaria em conta que o mercado pode ficar no lugar do outro hoje, porém não da mesma maneira. Um pouco com essa dimensão um pouco perversa. Muito bem apontado. Só uma observação. Claro. Muito bem apontado, Luiz, porque se trata justamente disso, desse outro numa posição perversa, né? Eu pensava isso, que se antes se parecia de que assim, nós demandávamos algo ao mercado, o que não se percebe é que o mercado que demanda de nós algo hoje em dia. Né? Por isso que eu tenho uma frase que eu gosto de dizer sempre, é que tomem muito cuidado, porque a gente oferece tudo, né? Os nossos endereços, tudo a gente oferece nessas redes sociais, né? Supostamente para a gente ter maravilhas como acesso ao Instagram, ao WhatsApp, e aí a gente entrega de bandeja todos os nossos dados, e aí eu costumo dizer que quando o almoço é grátis, é porque vocês são a sobremesa. Né? Ou seja, a gente oferece tudo e, é claro, aí faz a gente viver a vida como uma playlist. O que é uma vida com uma playlist? Se você gostou dessa série, provavelmente você vai gostar dessa. Se você gostou dessa música, você provavelmente vai gostar dessa. Você faz uma pesquisa para Barcelona, te entopem de hotéis para Barcelona. Ou seja, isso é uma grande máquina de fabricação de segregação. Por quê? Porque você vai... porque eles sabem que a única maneira de fidelizar alguém pelo dispositivo pulsional é dando mais do mesmo. Se você quer isso, então é mais do mesmo. E isso faz segregação, porque quem ouve sertanejo nunca vai ouvir rock, porque só vai ser devolvido pela rede o mesmo, né? Ele mesmo vai segregando, fazendo bolhas, que são bolhas, como você falou, Mena, de consumo. Eu queria colocar também um breve comentário, né? Bom, primeiro queria agradecer a presença dos autores que abrilhantaram esse lançamento, agradecer aos colegas do Ato Analítico por receberem a editora Ágama e seu lançamento, e em especial, né, o meu agradecimento vai às diretoras da coleção, no caso Ângela e Julieta Jerusalinski, que não está aqui, mas que na época que esse livro foi elaborado, ela ainda compartilhava com a Ângela a direção dessa coleção. Hoje em dia, no remanejamento, né, editorial, Julieta está encarregada da direção da coleção de calças curtas, né, que é justamente a coleção dedicada à primeira infância. E o meu agradecimento especial é dirigido à Mena, porque foi justamente quem teve esse excelente trabalho, né, de organização, que já começou pela escolha dos autores, né, já começou a excelência do trabalho, já começou daí, Mena, e também da forma como você conduziu, né, essa seleção de textos, o cuidado que você teve com cada texto, o diálogo entre você e cada autor. Eu achei realmente um trabalho muito valioso seu e queria lhe agradecer aqui em público, né? A Solange também, a nossa revisora, que, como sempre, se esmerou, né? Ela realmente tem um cuidado especial com nossos textos, isso é algo muito raro, né? Deve ser preservado. E sobre a questão do tema em si, eu vou apenas fazer um brevíssimo comentário. O Mena falava no início sobre o modo como nós éramos definidos, nosso destino era definido, né? O destino dos seres humanos era definido outrora, já antes do seu nascimento, ou seja, com quem você iria se casar, qual a sua profissão, qual a sua conduta na vida, ou seja, todo o seu destino já estava previamente traçado e não havia margem para discordar disso, né? Ora, hoje em dia é justamente o contrário, né? O que nós assistimos é o contrário.
cada um é senhor do seu destino, define justamente a escolha do seu parceiro, da sua parceira, a forma como vai se relacionar com as pessoas, a profissão que vai exercer, o rumo que vai dar à sua vida e, para usar a nossa linguagem, quais os seus gozos, né? Agora, uma coisa que eu acho que não se frisa o suficiente é, historicamente, o que provocou essa mudança, né? E isso é lembrado por Colette Solé, por exemplo, num livro publicado aqui entre nós recentemente, que é o seu seminário intitulado Homens, Mulheres. E a Solé, respondendo a pergunta sobre o discurso capitalista, ela diz exatamente isso, né? O discurso capitalista foi que trouxe essa mudança, ou seja, o sujeito no discurso capitalista, que a rigor não poderia ser chamado de sujeito, porque ele não tem divisão, ele é indivíduo, né? Então ele é um indivíduo, esse indivíduo é que decide o que ele quer, qual a sua profissão, né? Qual o seu parceiro, a sua parceira, ou se ele vai ficar sozinho, quais os seus gozos, como é que ele vai gozar. E isso é incentivado, é possibilitado pelo discurso capitalista, que só faz questão de uma coisa só, que o sujeito mantenha o ciclo da produção e consumo das mercadorias. Fora isso, ele pode gozar do jeito que quiser. Ou seja, o capitalismo não se ocupa mais da intimidade, do gozo de cada um. Então é interessante, eu me surpreendo, porque eu sou uma das pessoas que faz parte dessa espécie em extinção, né, a espécie das pessoas que ainda se surpreendem, quando eu escuto certos discursos onde os sujeitos apresentam os seus gozos e dizem, meu gozo é revolucionário, eles não falam assim, o meu gozo, né, mas a minha vida, meu estilo de vida, minhas escolhas são revolucionárias, né, ameaçam o capitalismo. Bom, veja bem, meu caro, a gente poderia dizer, né? Meu caro, minha cara, o seu gozo não ameaça o capitalismo. O seu gozo realiza o ideal do capitalismo, o ideal do indivíduo que tem a livre escolha dos seus gozos. Agora, eu entendo porque esses indivíduos se apresentam assim, porque se apresentar como revolucionário dá um destaque à marca, à sua marca, né? Vende melhor a sua mercadoria, os seus textos, os seus livros, as suas falas, né? Agora, o que me surpreende mais ainda é porque alguns colegas nossos acreditam nisso, acham que realmente esses sujeitos são revolucionários e que estão ameaçando o capitalismo com o seu gozo. Eu me pergunto, esses colegas não enxergam a contradição, essa contradição, né, em relação a isso que a Soler colocou muito bem? Será que não enxergam? Bom, eu acredito que para um indivíduo que se coloca dessa forma, isso se justifica, entre aspas, pelo seu narcisismo. Mas como um psicanalista justifica ele acreditar nessa balela? Como é que isso se justifica? Então, essa que é a minha surpresa, né? Como se apresentam esses gozos hoje em dia e como tem quem acha que realmente eles são revolucionários. Nossa, olha só, né? Quanta discussão aí vai abrindo leque, né, para muitas discussões. Mas eu queria só fazer um comentário, Marcos. Eu acho que é importante a gente ter divergências dentro da própria leitura que a psicanálise faz. Porque nisso, me parece que a gente vive numa época de hegemonia de discursos que se colocam de uma maneira hegemônica. Usar o discurso capitalista para colocar. Né? Eu não sei, vocês estão me escutando? Tá bem ruim. E agora? Melhorou. Melhorou? Eu acho que tu tens toda a razão nisso. Né? Veja, eu acho que é importante
nós tenhamos divergências teóricas, discursivas dentro da própria psicanálise. Porque isso, inevitavelmente, produz uma tensão importante no próprio. Ou seja, diferente do discurso do capitalismo, do discurso da religião, do discurso da ciência, que fazem hegemonia discursiva, eu acho que esse tensionamento, Marcos, que tu provoca, dizer, como que os colegas sustentam tal ideia, que é o que faz a psicanálise trabalhar, seguir trabalhando. Porque se a gente faz hegemonia discursiva e faz fechamento do campo, a psicanálise padece e deixa de estar viva como sendo algo que vai na contramão e está o tempo inteiro pensando sua época, o laço social da sua época, a posição do analista, a condução das análises, as temáticas que se colocam e vai. Acho que é importante isso que traz. Veja, traz uma interrogação, e eu acho que o que mais é importante para a psicanálise são muito mais as interrogações do que as respostas. Vou marcar isso, acho que é importante. Exatamente, né? Acho que é isso mesmo que faz a psicanálise perdurar, né? A gente está sempre lançando novos interrogantes, novas questões, não há resposta para tudo, né? Isso fala muito do que foi dito aqui hoje, né? A família, esse lugar do grande outro, mas se a gente pensar que é justamente no campo do outro que um sujeito se funda, né? Nesse lançamento, na alienação e a separação, né? Nesse circuito aí, é assim que um sujeito do inconsciente se funda, portanto, esse campo do grande outro, sem que a gente possa sustentar esse campo, também não há sujeito que possa existir, né? Então, por mais que ele hoje seja um campo furado e inconsistente, muito mais do que já foi, né, é aí, né? É nesse caldeirão familiar que o sujeito se faz, né? E acho que é por isso que todo mundo pôde escrever um pouco nessa belíssima obra, né, Marcelo? Que não é uma raridade, mas que é um objeto extremamente agalmático. É valioso demais, para mim, é muito. Eu tenho já algumas marcações, mas evidentemente não consegui ler tudo ainda. Quero muito fazê-lo, né? Convido a todos que o façam. A gente precisa fazer o sorteio. Esse horário, muita gente também já saiu aqui da nossa reunião, né? E eu vou pedir, então, a Ângela Batista, coordenadora aí dessa coleção, que me fale um número de 2 a 52. Abre o microfone, Ângela. Desculpa, é verdade. 45. Aí, meninas, 45. Peraí que eu vou entrar na planilha, tá? Emily. Já entrou? Nathalie de Oliveira. Uhum. Bom, ela não está aqui mais, né? A gente se comunica com ela, é isso? Isso. Então, a gente vai entrar em contato com ela para entregar o livro, então. Então, bom, gente, a gente precisa encerrar, né? Estava muito bom, eu queria ficar bem mais com vocês, falar mais do livro e de tantas questões que foram despertadas a partir desse primeira apresentação aí, né? Dessa coletânea maravilhosa. Então, quero agradecer imensamente a todos vocês, né? A todos que participaram esses dias todos e que agora, por fim, não conseguiram permanecer até o encerramento, mas que estiveram conosco nesse rico debate, então, que faz justamente isso que a gente falava, né? O que faz a psicanálise perdurar, porque não é só... Ô, Valéria, a gente tem que marcar um lançamento presencial lá em Salvador, né? Na casa da Anja, do Marco de Teixeira, eles nos receberam no calor da Bahia,
né? A Vista Michele o Marcelo. totalmente apoiada por Pois é, e gostaria de acrescentar, já que foi destacado esse vínculo familiar, que é difícil a gente não se sentir em família quando estamos na Bahia, né? Muito bem lembrado. Ô, Marta, a gente aluga uma Kombi e ia lá, um pequena Miss Sunshine, vamos de Kombi para a Bahia. Pois é, você vem aí de Santa Catarina, passa aqui no Paraná e vai recolhendo. Aí com vocês vão embora. O inconsciente é estruturado como acarajé, vai tudo. É isso mesmo, viu, Marcela? A Marta bem disse, realmente, a gente se sente muito acolhido na Bahia, isso que a Ângela falou, né, de muro baixo, é isso, Ângela? É isso mesmo, né? Povo muito caloroso. Então, só tenho a agradecer, né? Desejar para vocês aí um ótimo fim de semana e que em breve possamos estar juntos e, quem sabe, juntos mesmo, né, nos abraços aí de pele a pele, tá bom? Sim. Até breve. Obrigada a gente, todos. Beijo a todos. Tchau, tchau.